Fala, meus queridos, beleza? Continuando a nossa mega revisão Enem, hoje, cálculo estequiométrico. Você sabe que cálculo estequiométrico nunca fica de fora da prova do Enem. Pessoal, detalhe, a ideia é o seguinte, ó, você olha a questão que eu vou colocar no vídeo, tá? Leia, tenta resolver, depois você assiste a minha resolução. Mesmo que você acerte, tá? Você tem que assistir a minha resolução para fazer a comparação. E boa? Vamos lá então? Primeiro exercício, pessoal. Ele diz assim, ó. O medidor borbulhador é um dos instrumentos de medição utilizados para determinar a concentração de ozônio no ar. Esse sistema consiste em passar uma amostra de ar pelo borbulhador, contendo iodeto de sódio, né? Um sal. O ozônio removido por meio de um processo reativo, conforme descrito na equação química não balanceada a seguir. Tá? Aqui, ó, o ozônio, né? Ele reage com NaI em presença de água. Tá aí a reação mostrada para você. Aí ele fala assim, ó, sabe-se que o borbulhador é constituído por um tanque de 10 litros, pessoal, 10 litros, de uma solução de iodeto de sódio 0,01 mol por litro. Durante o tempo de borbulhamento do ar com a solução, 80% do sal reagiu quimicamente com o ozônio. Aí tem a equação novamente, né, que eu coloquei para você novamente. Aí ele fala assim, ó, considerando o processo reacional ocorrido no tanque na CNTP, quantos mililitros, quantos ml de gás ozônio será consumido? Deixa eu ver se eu tenho espaço para resolver. Não, vai ser por aqui mesmo que eu vou resolver. Pessoal, bom, primeira coisa, ele avisou para a gente que a reação não está balanceada. Olha lá, ó, não balanceada, tá vendo? Só que é o seguinte, nem sempre eles avisam. Então a primeira coisa que você tem que ver é se realmente ela está balanceada ou não. Nesse caso ele falou que não está. Essa daqui é uma reação de óxido-redução. Dá para resolver por óxido-redução. Gente, mas eu não estou achando uma equação tão grande, então eu vou balancear por tentativas, ok? Então vamos tentar aí. Olha lá. O negócio é o seguinte, ó. Iodo, a gente só tem aqui no NaI e aqui no I2, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o coeficiente 1 no I2. Aí eu vou ficar com 2 iodos. Então, aqui eu coloco 2 iodos. Certo? Aqui, ó, 2 iodos. Só que aí eu vou ter 2 NAs. Eu venho aqui e coloco 2 Na. Beleza? Oxigênio, pessoal, eu vou ter... Não, eu já tenho hidrogênio aqui, ó. 2 hidrogênios aqui, certo? Então, aqui eu vou colocar o coeficiente 1. Agora é o seguinte, ó, oxigênio, a gente não tem esse coeficiente, não tem esse coeficiente aqui. Pessoal, então, eu vou tentar, eu vou colocar o número 1 aqui no oxigênio para ver se dá para a gente acertar. Ó, se eu fizer isso, eu vou ter 2 oxigênios aqui, mais 2 aqui, 4. Aqui, pessoal, ó, tem 1, faltam 3, então o coeficiente do ozônio é igual a 1. Tá? Bom, então a equação agora já está balanceada. Ele disse que não estava, agora está balanceada. De boa, de boa? Então vamos lá. Ó, ele falou que o tanque tem 10 litros, certinho? E a concentração da solução é 0,01 mol por litro. Então, pessoal, dá para descobrir quanto tem de solução no tanque. Vamos fazer juntos? Ó, 1 litro, certo? A gente tem 0,01 mol de NaI, beleza? De iodeto de sódio. Aqui, ó, a concentração da solução no tanque é 0,01 mol por litro. Cada litro, 0,01 mol. Só que o tanque, ele tem 10 litros. Então, em 10 litros... eu vou ter o número de mols que eu vou chamar de N. Queridos, daqui para cá multipliquei por 10. Então aqui também vai multiplicar por 10.
esse N aqui é 0,1 mol. De boa? Calma. Isso daí é o que eu tenho de NaI lá no tanque. Mas ele diz o seguinte, ó, durante esse tempo de borbulhamento, 80% do sal reagiu, certo? Esse 0,1 aqui é o total que está no tanque. 80% reagiu. Então vamos descobrir quanto reagiu. Certinho? Deixa eu fazer aqui do ladinho, ó, porque depois eu vou precisar de mais espaço. Então, ó, 0,1 mol de NaI, diodeto, opa, cadê? Ó, diodeto de sódio, NaI, é tudo que tem no tanque. Então, isso corresponde a 100%. Quanto reagiu? 80%. Então, o número de mols de NaI que reagiu, eu vou chamar de NR, mols que reagiu. Pessoal, é só multiplicar por 0,8, certo? 80% é 0,8. Vezes 0,1 vai dar 0,08 mol. Isso daqui é o que de NaI reagiu, certo? Ó, 0,08 mol. Ele quer que a gente calcule, considerando que esteja na CNTP, o volume de ozônio que reagiu, tá? Então eu já sei que as substâncias envolvidas no cálculo estequiométrico é o ozônio e o NaI. Beleza? Eu sei quanto de NaI reagiu, 0,08 mol. Agora eu preciso calcular o volume de ozônio, né, que reagiu. Certinho? O que a gente aprendeu? Num cálculo estequiométrico, a primeira relação que a gente coloca é sempre entre o número de mols, pessoal. Certinho? O número de mols é o coeficiente estequiométrico de cada substância. Então, no nosso caso aí, dá uma olhadinha lá, ó. 1 mol, pessoal, ó, 1 mol de ozônio, o coeficiente dele é 1, reage com 2 mols de NaI. Beleza? Seguinte, ó, do iodeto de sódio, eu tenho mol mesmo. Então, eu não vou mudar essa unidade, vou trabalhar com mol mesmo. Agora, para o ozônio, eu preciso passar para volume. Está na CNTP. Se eu tenho um mol e estou na CNTP, eu vou ter um volume gasoso de 22,4 litros. Legal? Só que a quantidade que reagiu foi 0,08 mol de NaI. Então, o volume, pessoal, de ozônio, eu vou chamar de V. Esse volume aqui, V, ele é igual a 22,4 vezes 0,08 dividido por 2. Queridos, já fiz essa continha aqui, dá 0,896 litro, tá? Só que ele está pedindo em ml, em mililitro. É só multiplicar por 1.000. 896 ml. A resposta está na letra C. Exercício de número 1, alternativa letra C. Um belíssimo exercício, bem a cara do Enem. Legal? Vamos agora fazer o exercício de número 2. Galera, ele diz assim, ó, gases do efeito estufa, entre eles o gás carbônico, em condições controladas, são essenciais à manutenção do clima na Terra. Porém, a explosão demográfica, os desmatamentos, as queimadas, como as da floresta amazônica e as do Cerrado Pantaneiro, e a queima de combustíveis fósseis, têm contribuído para o rápido aumento dos níveis de gás carbônico na atmosfera e, consequentemente, para o contínuo desequilíbrio climático. Legal? Aí ele fala assim, ó, com relação ao que resulta da combustão completa, pessoal, de um mol de gasolina, ele está usando o C8H18 para representar a gasolina. A gente sabe que a gasolina é uma mistura, né, de hidrocarbonetos, mas ele está usando esse daí para representar no exercício. Ainda um dos combustíveis fósseis mais utilizados mundialmente
é correto afirmar que são produzidos. Deixa eu só ver se eu tenho espaço. Não. É esse espaço aqui mesmo que eu tenho. Aí, gente, ele está falando quanto que de CO2 vai produzir em massa, quanto de água vai produzir em massa. Então, vamos lá. Vamos fazer a reação aqui. Ó, C8H18. A gasolina está sendo representada por essa fórmula aí. Beleza? Combustão completa é reação com oxigênio, certo? E toda combustão completa de compostos de carbono e hidrogênio produzem CO2 mais H2O, beleza? Eu vou balancear, eu vou colocar um na maior substância. Ela tem 8 carbonos, então eu vou formar 8 mols de CO2. A substância tem 18 hidrogênios. Aqui, pessoal, ó, 9 vezes 2, 18. Beleza? Agora é o seguinte, presta atenção aqui. Ó, ele está pedindo a quantidade de CO2 e de água. Pessoal, ele não está pedindo nada do oxigênio. Então, eu não preciso acabar o balanceamento para achar o coeficiente do O2, porque é um teste, né? Não precisa descobrir isso. Você está economizando tempo, eu vou deixar quieto o oxigênio. Legal? Agora é o seguinte, ó. Ele está fazendo a combustão completa exatamente de 1 mol, tá? Então, ele está usando 1 mol, né, dessa molécula aqui. Se ele usar 1 mol, ele vai produzir 8 mols de CO2. E ele vai produzir 9 mols de água. Só que ele quer saber, pessoal, ó, tá tudo massa aqui no exercício da resposta, é tudo massa. Então, vamos lá. Ó, 8 mols de CO2 vai dar uma massa igual a 8 vezes a massa molar do CO2. Gente, eu vou fazer aqui a massa molar do CO2. Ó, o carbono é 12, só tem um carbono, 12. O oxigênio é 16, são 2 oxigênios, 32. Então, a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol, certo? Como a combustão de 1 mol da gasolina produziu 8 mols de CO2, a massa de CO2 vai ser 8 vezes 44 gramas. Cada mol do CO2, 44 gramas. Então, a massa de CO2, já fiz essa continha aqui, para não perder tempo, 352 gramas. Legal? Agora eu vou fazer a mesma coisa para a água. Pessoal, a combustão de 1 mol da gasolina produziu 9 mols de água, certo? Então, a massa de água vai ser 9 vezes a massa molar da água. Gente, a massa molar da água todo mundo sabe, né? 18 gramas por mol. Então, a massa de água também já fiz, 162 gramas. Onde tem isso daí, meus queridos? Letra D. Certo? O exercício de número 2, alternativa letra D. Um exercício bem legal. Mas, gente, ó, no Enem também cai questões fáceis, viu? E uma questão fácil, se você perder, você tá lá para trás. Beleza? Então, toma cuidado, faça com carinho as questões fáceis também. Questão de número 3. O amoníaco, composto químico formado por nitrogênio e hidrogênio. Gente, o amoníaco, gás amoníaco, é amônio, tá? NH3. É muito utilizado em ciclos de compressão, refrigeração, devido ao seu elevado calor de vaporização e temperatura crítica. E os seus derivados, ureia, nitrato de amônio, entre outros, são usados na agricultura como fertilizantes, bem como encontram-se na composição de produtos de limpeza. A combustão do gás amoníaco, da amônia, é representada pela equação química não balanceada. De novo, ele te avisou, mas cuidado, nem sempre avisa. Beleza? Gente, eu pus novamente a equação aqui para não ficar, né, mudando de tela. Ele fala assim, ó, assinale a alternativa que indica a quantidade de gás amoníaco em gramas consumida para a formação
de 560 litros de gás nitrogênio na CNTP. Beleza? Cuidado, vou ter que balancear a equação. Gente, normalmente eu coloco o número 1 na substância que tem mais átomos. A substância que tem mais átomos aqui é a amônia. Só que é o seguinte, ó, já estou vendo aqui, se eu colocar 1 na amônia, eu vou ter que colocar meio no N2. Tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar 1 no N2. Aí eu vou ter 2 nitrogênios, eu coloco 2 na amônia. Legal? Aí eu vou ter 6 hidrogênios, 3 vezes 2, 6. Certinho? Oxigênio. Aqui são 3, então aqui vai ser 3 sobre 2. Beleza? Só que é o seguinte, ó, ele quer que a gente calcule a quantidade de amoníaco, certo? Então ele quer a massa de NH3. É isso daqui que é para calcular. E ele deu o volume de nitrogênio, certo? 560 litros é esse volume aqui que ele quer produzir de nitrogênio. Então, o O2 e a água, pessoal, nem faz parte do exercício, tá? O importante é o NH3 e o N2. Não pode esquecer, quando você vai fazer um cálculo estequiométrico, a primeira proporção que você coloca é sempre entre o número de mols. Beleza? Como é que ficaria aí? Deixa eu começar daqui, ó. 2 mol sem preguiça de NH3 produzem 1 mol de nitrogênio. Essa é a proporção em mol. É só pegar os coeficientes estequiométricos, tá? Queridos, ele quer a massa de NH3. Então eu vou ter que pegar esse mol aqui e vou ter que passar para a massa, tá? Todo vestibular dá uma tabela periódica. Eu vou calcular a massa molar da amônia aqui. O nitrogênio tem massa 14, isso é dado, só tem o nitrogênio 14. O hidrogênio tem massa 1, são 3 hidrogênios, 3. Então a massa molar da amônia, do gás amoníaco, é 17 gramas por mol. Como aqui nós temos 2 mols, vai ficar 2 vezes 17 gramas. Legal? O exercício está na CNTP e eu tenho 1 mol de nitrogênio. Pessoal, 1 mol na CNTP, ele deu 22,4 litros. Beleza? Só que ele quer saber a massa de gás amoníaco para produzir 560 litros de nitrogênio, tá? Então é só fazer uma regrinha de 3. Esse X aí, ele vai ser, pessoal, 2 vezes 17 vezes 560 dividido por 22,4. Galera, já fiz essa conta. 850 gramas de gás amoníaco de amônia, NH3. Resposta certa, letra B. Exercício de número 3, alternativa correta, letra B de bola. Certinho? Pessoal, esse daqui foi o exercício de número 3, tá vendo aí? Agora, a gente vai fazer o exercício 6. Eu pulei o 4 e o 5 porque o texto era muito longo e não tinha muito a ver com o Enem. Tá? Então eu tirei e coloquei no finalzinho 3 exercícios mais importantes para o Enem. Legal? Então agora a gente vai fazer um sexto. Vamos lá então. Ó, a reação de uma combustão completa do óleo diesel, considerando como componente principal o hidrocarboneto com ligações simples, né, o alcano, C12H26. Então ele está usando isso daqui para representar o óleo diesel. O óleo diesel também não é um composto, não é uma substância, é uma mistura, tá? Só que ele está usando essa fórmula aí para representar o óleo diesel. Aí ele deu aqui a equação de combustão completa. Aí ele fala assim, ó, sobre isso, considerando que a densidade do diesel, do petróleo, é 0,853 quilos por litro, densidade, e que o volume molar, 1 mol de gás, 22,71 litros, veja, já está usando o valor novo,
na CNTP. Analise as seguintes assertivas e julgue-as como verdadeiras ou falsas. Queridos, opa, pera. Ó, eu vou ter que balancear a equação. Deixa eu só ver se eu tenho espaço para resolver. Pessoal, tem um espaço bem grande. Vou fazer aqui embaixo, vou começar a fazer aqui embaixo. Então, C12H26. Vou fazer a equação de combustão e vou balancear. C12H26. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. C2H26 líquido. Combustão é reação com oxigênio gasoso. Se ela for completa, vai dar gás carbônico e H2O. Certinho? Ele está considerando água aqui, também no estado gasoso. Vou balancear. Eu vou colocar 1 mol na maior substância, do C12H26. Pessoal, são 12 carbonos, então aqui tem que ter 12 carbonos. São 26 hidrogênios, então aqui vai ter que ser 13, porque 13 vezes 2, 26. Deixa eu ver se ele vai precisar do oxigênio. Vamos balancear o oxigênio também. Vamos... E, aliás, acho que vai até precisar, não tenho certeza. Vai precisar. Então, vamos lá. Oxigênio. Aqui no CO2, eu tenho 24, pessoal. Deixa eu anotar. Onde que eu vou anotar? Vou anotar aqui do ladinho, depois eu apago, tá? Aqui a gente tem 24 oxigênio, 12 vezes 2. E aqui nós temos 13. Então, dá 37. Aqui eu vou colocar 37 dividido por 2. 37 dividido por 2, meus queridos, é 18,5, tá? Pode colocar 18,5 ou pode deixar 37,2 mesmo. Legal? Então tá aí a equação balanceada. Beleza. Vamos trabalhar. Vamos ver o que ele está falando. A produção de gás carbônico ao queimar 100 kg de óleo diesel é de aproximadamente 7.058 litros. Pessoal, ele vai queimar 100 kg de óleo diesel. Ele está falando que o volume de gás carbônico produzido é 7.058 litros. Legal? Ele é para considerar volume na CNTP 22,71. Legal? Então vamos lá, ele vai queimar 100 kg de óleo diesel. Então ele deu a massa de óleo diesel, 100 kg. E ele está falando do volume de CO2. Beleza? Então vamos ver se esse primeiro item aí está correto. Vou fazer ele aqui embaixo, Primeiro item. Gente, qual que é a proporção? 1 mol do C12H26 produzindo 12 mols de CO2, certo? Como ele deu massa, né, do C12H26, quilograma é massa, eu vou ter que pegar esse mol aqui e vou passar para massa. Gente, para eu calcular massa molar, vamos lá, C12H26. Me ajuda? O carbono tem uma massa 12 e a gente tem 12 carbonos, 144. O hidrogênio tem uma massa igual a 1, são 26. Se eu somar isso daqui, a massa molar vai dar 170 gramas por mol. 170 gramas por mol. Beleza? Gramas por mol. Aqui, deixa eu fazer direitinho aqui. 170 gramas por mol. Tá legal? Aqui, eu já sei então que o último aqui é verdadeiro, Ele falou, a massa molar do óleo diesel é de aproximadamente 170. Então esse item aí tá verdadeiro, tá? Se esse item tá verdadeiro, vamos ver se já dá para tirar alguma coisa? Pessoal, já dá para tirar a letra C, a letra B e a letra A. Você viu só? Que tranquilo? Aí você tem 50% de chance se precisar chutar. Eu sei que você não vai precisar chutar, mas se fosse para chutar, você teria uma chance grande de acertar. Então, continuando aqui,
Um mol do óleo diesel é 170 gramas, né? Acabei de calcular. O volume, pessoal, são 12 mols. Vai dar 12 vezes 22,71. Tudo bem? Tudo bem? Só que ele vai queimar 100 quilogramas. Pessoal, 100 quilogramas é 100 vezes 10 a terceira grama. Tem que passar para grama. Aí o volume aqui eu vou chamar de V, certo? Esse volume aqui, pessoal, ó, não precisa fazer conta, tá? Não precisa fazer conta. É 10 a quinta aqui. 10 a quinta vezes esse número vai dar muito mais que 7.058, tá? Essa conta aqui eu já fiz, pessoal. Ela dá 160 mil litros, tá? Ele falou 7.058, então esse item está falso pra caramba. Ó, os dois aqui são falsos. Gente, você precisa pegar as manhas de resolver exercício em tempo curto. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Não é muito fácil descobrir que a massa molar do óleo diesel é 170, não é muito fácil. Então eu já sei que o último item aqui é verdadeiro, tá? Então presta atenção nessa dica aqui. Se o último é verdadeiro, eu tiro a letra A, letra B e letra C, certo? Agora veja que tanto na letra D quanto na letra E, o primeiro é falso nas duas, certo? O segundo é verdadeiro e o terceiro é falso. Tá? Então, quem vai decidir, pessoal, é o quarto item. Isso se você tiver segurança que o último item é verdadeiro. E ele é muito fácil de saber que é verdadeiro. Tudo bem? Então, eu já vou no penúltimo item, porque todos os outros são iguais. Eu quero ganhar tempo na prova. Legal? Então, vamos voltar lá. Ó, esse item aqui, ó. Esse item aqui. Ele fala assim, ó. O volume de gás carbônico produzido com a combustão completa de 300 litros de óleo diesel é de aproximadamente 4.000 litros. Gente, eu vou apagar essa massa molar aqui porque é muito fácil e a gente já calculou, tá? Deu 170, já marquei verdadeiro no último item aí, tá? Porque eu vou precisar desse espaço aqui para resolver o penúltimo item. Tá legal? Bom, pelo que a gente sabe, né? Ó, os dois, o segundo, os dois são verdadeiros e os terceiros dois são falsos. Então aqui, ó, é verdadeiro e aqui é falso. Porque os dois são verdadeiros, os dois são falsos. Então só esse aqui que vai decidir para mim. Ele está falando que o volume de gás carbônico produzido com a combustão completa de 300 litros de óleo diesel é de aproximadamente 4.000 litros. Ou, aqui a equação está aqui, ó. Um mol, de novo, ó. Um mol de C12H26 produz 12 mols de CO2. Bom, legal? Aqui, como ele está... um detalhe interessante. Ele está falando 300 litros de óleo diesel, certo? Só que é o seguinte, pessoal, o óleo diesel é líquido. Então, eu não posso relacionar volume com líquido, só para gases que eu posso. Então, como eu tenho mol, e mol é gramas, é massa, né? Eu vou ter que pegar esse volume aqui que ele deu de óleo diesel, pessoal, e vou ter que calcular, vou passar para massa. Quem relaciona massa com volume é a densidade. Vou ter que achar um espaço aqui. Ó, deixa eu pegar esse pedacinho aqui, vamos ver se tem um cantinho aqui, certo? Ó, densidade é massa sobre volume. Então, a massa é a densidade vezes o volume. Vamos voltar lá no exercício. Cadê a densidade? Ó, a densidade é 0,853 kg por litro. Certo? Opa. A densidade é 0,853 kg por litro. Então, tem que usar o volume em litro. Então, aqui vezes 300, né? Que é o volume que ele está usando. Certo? Deixa eu ver se eu já fiz essa continha aí. Pessoal, já. Isso daqui dá 220
255,9. 255,9 quilos. Beleza? Porque é quilo por litro. De boa, de boa? Então vamos lá. Ó, 1 mol é 170 gramas. Certinho? Aqui, pessoal, o volume vai ser 12 vezes 22,71 litro, tá? Só que aqui nós temos 255,9 quilogramas. Então vai dar 255,9 vezes 10 a terceira, para passar para grama. Aí vai me dar um volume aqui que eu vou chamar de V. Pessoal, eu já fiz esse item aqui, já calculei esse volume, e ele dá exatamente, pessoal, 410 mil, pessoal. 410.222 litros, certo? Ele colocou 4.000 litros, então aqui está falso. Aí, vamos lá nas alternativas. Falso é a letra E. Que exercício que é esse mesmo? Exercício 6, alternativa letra E. Você viu que não precisou fazer todos os itens para chegar na resposta. Tá legal? Ô, gente, só para dar uma lembradinha aqui, ó, nesse segundo item aqui, a soma dos coeficientes da equação após o ajuste estequiométrico correto é 44,5. É verdade, viu? Ó, 1 mais 18,5 mais 12 mais 13, pessoal, dá 45,5. Então, esse item está verdadeiro, tá? Aí, esse outro aqui, na reação de combustão são formados 28 mols de substâncias gasosas. Tá errado, né? Ó, você tem 12 mols de CO2 e 13 mols de água. Isso dá 25 mols. Ele falou 28, então tá errado. Beleza? Então, exercício de número 6, alternativa letra E. Vamos agora ao exercício de número 7. Sobre a combustão completa de 14,5 gramas de éter etílico, de acordo com a equação não balanceada, cuidado, nem sempre ele avisa. Aí, gente, ó, ele está falando para usar volume molar, nas condições dadas, 25 litros por mol. Cada mol de gás desse exercício vai ocupar 25 litros. O número de mols, né, o número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23. Aí ele vai fazer uma série de perguntas aqui. Deixa eu ver se eu tenho espaço ou é aqui mesmo. É aqui mesmo. Então, vamos lá. Deixa eu escrever a equação aqui, ó, para balancear. C4, H10, ó, esse daqui é o éter etílico, tá? Vou até fazer a fórmula aqui para a gente revisar. Ó, éter etílico é esse daqui, ó. Você pode chamar de etoxietano ou éter etílico, ou ainda éter dietílico. Eu vou fazer a combustão dele, o cara já deu ali, e vai produzir CO2 mais H2O. Gente, como é um cálculo estequiométrico, né, eu estou trabalhando com quantidades, obviamente eu preciso balancear a equação. Então eu vou pegar 1 mol do éter, é a substância que tem mais átomos. Tem 4 carbonos, 10 hidrogênios, 5 vezes 2, 10. Oxigênio, 4 vezes 2, 8, mais 5, 13. Aqui já tem 1, ó. Faltam 12. 6 vezes 2, 12. Então, o exercício de número 7, estou fazendo, essa daí é a equação balanceada. Agora é o seguinte, ele vai fazer a combustão completa de 14,8 gramas do éter etílico. Gente, ele vai perguntar da água, vai perguntar do O2, vai perguntar de todo mundo aí. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar a relação aqui em mols. Para o éter, a gente tem exatamente 1 mol, tá aqui, ó. Para o O2, pessoal, foram consumidos 6 mols de O2. Para o CO2, formamos 4 mols.
E para a água, nós formamos 5 mols. Joia? Agora é o seguinte, ó. Como ele está perguntando de todo mundo, é mais rápido, talvez, pegar essa massa aqui de éter etílico, pessoal, e passar para mol. Aí eu trabalho tudo com mol. Eu acho que vai ficar mais rápido. Então, deixa eu fazer aqui no cantinho o cálculo do número de mols. Ó, número de mols do éter. Todo mundo sabe a formulinha, pessoal. Número de mols é a massa sobre a massa molar. Então, o número de mols é a massa, 14,8. A massa molar, eu vou ter que calcular, certo? Vamos calcular aqui. Deixa eu ver onde que eu vou calcular, pessoal. Bom, como eu já fiz aqui a fórmula para revisar, vou apagar porque você lembrou da formulinha. Eu vou usar esse espaço aqui para calcular a massa molar do éter. Ó, C4, H10O. Essa daqui é a fórmula, né, molecular dele. O carbono tem massa 12 vezes 4, 48. O hidrogênio tem massa 1 vezes 10, 10. O oxigênio tem massa 16, só tem um, 16. Gente, se eu fizer essa conta aqui, a massa molar do éter, 74 gramas por mol, tá? Então aqui, ó, 74 gramas por mol. Portanto, o número de mols nessa massa de éter, pessoal, peraí que eu já fiz. Já fiz? Ó, vai ser 14,8 por 74, isso daqui dá 0,2 mol. Certinho? Então, ó, essa massa aqui de éter, ela corresponde a 0,2 mol de éter. E foi essa massa que sofreu combustão completa. Então, aqui, ó, 0,2 mol. Tá legal? Aí, eu vou ter aqui X, eu vou ter aqui Y, e eu vou ter aqui Z. Bom, na letra A, ele falou que foram produzidos 6 mols de água. Pessoal, errado, né? Olha aqui para mim, ó. Se eu tivesse usado 1 mol de éter, eu produziria 5 mols de água. Certinho? Como eu estou produzindo só 0,2 mol, né? Quando eu estou fazendo a combustão de só 0,2 mol de éter, aqui, pessoal, ó, é menor que 1. Então, aqui vai ser menor que 5. Ele falou 6, a letra A está errada. Se você quiser calcular, ó, é só multiplicar em cruz aqui, ó. O Z vai ser 0,2 vezes 5, vai dar 1 mol. Ele falou 6, errado. Gente, na letra B, 4 moléculas de CO2, pelo amor de Deus. Ó, são 4 mols de CO2 se fosse 1 mol. Aqui vai dar um pouquinho menos, mas é mol. Você vai ter que multiplicar por 6 vezes 10, 23, e não moléculas. Errado. Aí ele falou 3 vezes 10, 24 moléculas de água. Gente, olha para mim aqui, ó. Se eu tivesse fazendo a combustão de 1 mol do éter, seria 5 mols de água. 5 mols de água vezes 6 vezes 10, 23, dá 3 vezes 10, 24. Mas isso para 1 mol. Eu estou fazendo a combustão só 0,2 mol. Então não vai dar isso, não. Certo? 25 litros de CO2. Queridos, ó, se eu tivesse usando 1 mol do éter, eu formaria 4 mols de CO2, certo? Aí daria 4 vezes 25 litros. Deixa eu fazer a continha aqui, ó. 1 mol de éter, ele produz 4 vezes 25 litros de CO2. Mas por quê? Porque são 4 mols e cada mol tem 25 litros. 0,2 mol, que é o que está sendo feito de combustão, vai dar um volume que eu estou chamando aqui de Y, né? De CO2, estou chamando de Y. Esse Y aqui
Pessoal, 4 vezes 0,2 vezes 25 não vai dar 25. Legal? Aí, ele está falando 38,4 gramas de oxigênio consumidos. Vamos lá, então. Ó, se eu tenho 1 mol do éter, pessoal, 1 mol do éter, 1 mol de O2 consumido é igual a 6 mols. Beleza? Aqui eu vou deixar mol mesmo, ó. 1 mol do éter. Aqui eu vou passar para grama, porque na letra ele está mexendo com grama. Então vai dar 6 vezes 32. A massa molar do O2 é 32. Só que essa massa que está sendo consumida aqui, que está sendo queimada, é 0,2 mol. Aí vai dar uma massa aqui, eu vou chamar de X. Pessoal, essa continha eu já fiz. Exercício 7, isso daí dá exatamente 38,4 gramas. Certo? Então, a resposta certa para o exercício 7 é letra E, 38,4 gramas. É exercício chato, né? Porque ele pede muita coisa. Mas eu acho que você entendeu direitinho aí. Legal? Vamos agora ao exercício de número 8. O inflamento de um airbag, simplificadamente, pode ser obtido pela reação que está mostrada aí, e veja que ela já está balanceada. Aí ele fala assim, ó, qual o volume de nitrogênio? Pessoal, eu já sei que o nitrogênio está envolvido no cálculo, que irá inflar o airbag a partir de 50 gramas de azida de sódio. Azida de sódio é esse composto aqui, ó. 50 gramas de azida de sódio. Legal? Tranquilo? Então ele deu a massa, né? Que vai ser usada, 50 gramas, e quer saber o volume, e ele está falando que é para considerar cada mol de gás, né? 22,4 litros. Queridos, é sempre assim. A primeira proporção que eu coloco é sempre em mols. Então aqui vai ficar assim, ó, 2 mols sem preguiça de azida de sódio, né, de nitreto de sódio, produz 3 mols de nitrogênio. Sossegado? Como ele deu massa da azida de sódio, eu vou ter que pegar esse mol e passar para massa. Queridos, NaN3. A massa vai ser, o sódio é 23, gente, isso é sempre dado, vezes 1, 23. O nitrogênio é 14 e são 3. 3 vezes 4, 12, 42. Se eu somar tudo, a massa de azida que eu encontro, pessoal, 65 gramas por mol. Só que aqui são 2 mols, 2 vezes 65 gramas. Aqui eu tenho 3 mols, cada mol 22,4 litros, beleza? Só que a gente não está reagindo, né? 2 vezes 65 gramas. A massa de azida que está reagindo é 50 gramas. Isso vai dar um volume de N2 que eu vou chamar de V. Bem fácil esse exercício, né? Esse V, ele vai ser 50 vezes 3 vezes 22,4 dividido por 2 dividido por 65. V é igual. Gente, já fiz essa conta aí. Cadê? Peraí. Vai dar 25,84 litros, pessoal, de N2. Onde tem isso, hein? 25,8 aproximadamente. Letra E para o exercício de número 8. Beleza? Agora a gente vai fazer o exercício de número 19. Gente, legal esse exercício aqui, viu? Os refrigerantes são preparados a partir de água gaseificada com CO2 e com açúcar, né? Com sacarose, dentre outros produtos. Com base nessas informações associadas às propriedades das substâncias químicas, é correto afirmar que, presta atenção, o aumento de pressão
a determinada temperatura contribui para diminuir a solubilidade de um gás em água. Pessoal, errado. Ó, importante. Quando eu aumento a temperatura, diminui a solubilidade do gás no líquido, certo? Quanto maior a temperatura, menos solúvel é o gás do líquido. Por isso que quando você abre uma Coca-Cola quente, escapa muito gás, porque ele está pouco dissolvido no líquido. Agora, se eu aumentar a pressão, pessoal, aí vai aumentar a solubilidade do gás, estou falando de gás em líquido, tá? Do gás em líquido. E eu preciso que você não esqueça isso. Se você aumentar a temperatura, diminui a solubilidade do gás no líquido. Se você aumentar a pressão, aumenta a solubilidade. Quando uma usina termoelétrica joga água quente no rio, tem uma mortalidade muito grande de peixe. Por quê? Porque a água esquenta, a água do rio esquenta, aí o oxigênio dissolvido, ele fica menos solúvel. Então a tendência é ele escapar. Com menos oxigênio, você tem a mortalidade dos peixes. Beleza? Então a letra A está errada. Letra B. Uma solução aquosa 0,2 mol por litro de sacarose contém apenas 50 gramas desse produto. Pessoal, eu preciso conhecer o volume para saber a massa que eu tenho de sacarose. Entendeu? Então esse item aqui não dá para resolver porque não tem volume, ele não deu volume. Se você pegar um tanque com 1000 litros, você não vai ter só 50 gramas, tá? Então, sem saber o volume, não dá para resolver esse item. Agora, letra C. A 27 graus Celsius, 4 atm de pressão, o volume ocupado por 1 mol de CO2 é maior do que 22,4. Gente, vamos resolver. Ó, se não está na CLTP, a gente usa equação de Clapeyron, PV-nRT. A pressão é 4, o volume eu estou procurando, né? Eu quero saber. O número de mols é 1, aqui ó, 1 mol, R 0,082, 27 graus Celsius, 300 kelvins. Galera, eu fiz essa continha aqui, peraí, deu 6,15 litros, tá? Ele falou que é maior que 22,4, está errado. Agora, letra D. A água gaseificada resfriada. Queridos, se você resfriar, vai aumentar a solubilidade do CO2. Aí, ó, vai ficar CO2 dissolvido. Ele está falando que é uma solução. Gente, se ele está dissolvido, é uma mistura homogênea. Mistura homogênea é sinônimo de solução. Então, a resposta certa para o exercício 9 é a letra D. Ele falou que a massa molar da sacarose é 300, pessoal, errado. Se você fizer direitinho, vai dar 342 gramas por mol. Então, exercício 9, resposta letra D de dado, pessoal. Exercício bem legal, hein? Pessoal, agora, exercício de número 10. Ele fala assim, ó. KMNO4 mais HCl mais KCl mais produzido, né? MnCl2, tá aí a equação. O balanceamento de equações químicas de oxidação constitui ferramenta de grande utilidade na química. O principal fundamento da técnica de balanceamento é o princípio de igualdade entre elétrons cedidos e recebidos durante o processo de reação química. Considerando-se essas informações e a aplicação do princípio de balanceamento de equação química com os menores coeficientes inteiros, olha, ele está pedindo, é correto afirmar. Pessoal, ele vai fazer uma série de perguntas aqui e eu já coloquei a equação aqui bonitinha para a gente fazer o balanceamento, porque balanceamento pode ser que você tenha que fazer lá na prova do Enem. Bom, eu vou fazer o balanceamento por óxido-redução. Gente, eu preciso descobrir todas as oxidações e todas as reduções. Então, eu vou começar calculando o NOx do manganês. Por que eu não comecei com o potássio? Gente, potássio é metal alcalino.
Metal alcalino, ele tem NOx fixos, né? NOx fixo em qualquer substância composta, então ele não varia. O oxigênio eu também vou deixar quieto, porque ele só varia se tivesse peróxido e não tem. Beleza? Então eu vou começar com o MN. Ó, eu vou fazer aqui no rascunho, depois eu vou apagar porque eu vou precisar do espaço, tá? Permanganato de potássio. Então olha para mim aqui, ó. O potássio é da família 1A. O NOx é sempre mais um. Só tem um potássio mais um. Nos sais o oxigênio é menos 2, vezes 4 menos 8. Para dar 0, substância neutra, aqui tem que ser mais 7. Só tem um manganês, então aqui o manganês é mais 7. Legal? Agora eu vou trabalhar com manganês aqui no cloreto de manganês. Pessoal, MnCl2. Você lembra, né? Cálculo de NOx. Um halogênio, flúor, cloro, bromo ou iodo, na ponta direita de uma fórmula, sempre tem NOx igual a menos 1, vezes 2 menos 2. Para dar 0, mais 2. Só tem um Mn, o Mn vai ser mais 2. Tá? De mais 7 para mais 2, diminuiu o NOx. Então, o manganês está sofrendo redução. Legal? Então, eu já sei que o permanganato de potássio é o agente oxidante. Onde tem redução, a gente tem o agente oxidante. Legal? Agora, eu vou calcular o NOx do cloro no HCl. Pessoal, tem dois jeitos de fazer. Ó, o H nos ácidos é sempre mais 1. Então, o cloro é menos 1. Esse é um jeito. O outro jeito é lembrar que halogênio na ponta direita de uma fórmula é sempre menos 1. Por exemplo, ó, aqui o cloro vai ser menos 1. E aqui também o cloro vai ser menos 1. Porque eles estão na ponta direita da fórmula. Agora, cuidado, ó. Aqui o cloro está numa substância simples. Um átomo numa substância simples sempre tem NOx igual a 0. De menos 1 para 0, o NOx aumentou. Então, o cloro do HCl está sofrendo oxidação. Portanto, o HCl é o agente redutor. Onde tem oxidação é o agente redutor. Legal? Eu vou balancear a equação, ok, pessoal? Depois eu vou ver o que ele vai perguntar. Vou apagar aqui porque você já entendeu, né, como é que faz. Agora, cuidado. Essa parte agora, gente, ó, ela é decisiva. Eu vou ter que escolher uma substância de cada ramal. Uma substância do ramal da oxidação, uma substância do ramal da redução. Agora presta atenção, ó. O manganês, no KMnO4, tem NOx mais 7. Não tem outro manganês na equação com NOx mais 7. Não tem. Então, o NOx mais 7 ele não está repetido. Então, eu posso usar o KMnO4, porque o NOx dele não é repetido. Poderia usar o MnCl2? Pessoal, poderia. Porque o NOx do manganês no MnCl2 é mais 2. E não está repetido, não tem outro NOx, não tem outro Mn mais 2. Então pode usar qualquer um, eu preferi usar o KMnO4. Agora, pelo amor de Deus, presta atenção. Ó, no HCl, o NOx do cloro é menos 1. Será que tem algum outro cloro menos 1 na equação? Pessoal, tem. Aqui, ó. Aqui o cloro é menos 1, aqui o cloro é menos 1. Se esse NOx menos 1 ele está repetido, eu não posso usar o HCl. Se usar, vai ficar errado. Necessariamente tem que pegar o Cl2, porque o NOx 0 do cloro ele não está repetido em nenhum outro cloro. Entendeu? E agora, o que eu faço? Variação vezes o número de átomos. Variação de elétrons vezes o número de átomos. Pessoal, a variação no cloro foi 1, né? De menos 1 para 0 variou 1. Essa variação é sempre positiva. E a variação do manganês foi igual a 5. De mais 7 para 2 variou 5. Então aqui vai ser 5 vezes 1, porque só tem um manganês. Isso vai dar 5. No cloro, a variação é 1 e eu tenho 2 cloros. Multiplica por 2, vai dar 2. Agora é o seguinte, ó,
Quem dá, dá para quem recebe. Quem recebe, recebe de quem deu. Então, você vai inverter esses valores aqui. Esse 2 vai para cima, esse 5 vem para baixo. O 2 já é o coeficiente do permanganato de potássio. O 5 já é o coeficiente do Cl2. Legal? Agora, pessoal, eu vou fazer o resto por tentativas. Vamos lá, então. Ó. 2 potássios. 2 potássios. Aqui eu tenho 2 mn. Ó. No KMNO4 tem 2 mn. 2 mn. Já dá para contar os cloros. Ó, 5 vezes 2, 10. 2 vezes 2, 4, com 10, 14, mais 2, 16 cloros. Então, aqui eu preciso ter 16 cloros. Aí eu vou ter 16 hidrogênios. Então, aqui eu vou colocar 8 para ficar 8 vezes 2, 16. Quem vai me dizer se eu acertei? O oxigênio. Pessoal, aqui na água tem 8 oxigênios e aqui no permanganato, ó, 2 vezes 4, 8. Pronto, a equação está balanceada com os menores inteiros possíveis, pessoal. Beleza? Vamos começar a responder, né, a questão. Vamos ver o que ele vai pedir para nós. Vamos lá, então. Ó, letra A. O que ele quer, gente? Deixa eu só ver aqui se ele quer a falsa ou se ele quer a verdadeira, né? É correto afirmar, ele quer a verdadeira. Então, letra A. O ácido clorídrico é o agente oxidante. Pessoal, errado, ó. O ácido clorídrico é o agente redutor, porque ele tem um elemento que sofreu oxidação. Ele é o redutor. O cara falou que ele é o oxidante, está errado. Eu estou fazendo exercício de número 10, tá? Aí, letra B. A razão em mols entre moléculas de cloro, Cl2, e de permanganato de potássio é 3:2. Pessoal, errado, né? Aqui, ó. É 5:2. Ele falou 3:2, então a letra B está errada. Letra C. O número total de elétrons cedidos e recebidos durante a reação química é 5. Pessoal, isso está errado. Presta atenção aqui, por favor. Ó, qual foi a variação do manganês, pessoal? 5, tá vendo? Só que a gente tem 2 manganês, porque são 2 mols de KMnO4. Então, você vai fazer 2 vezes 5, são 10 elétrons transferidos. Você pode fazer tanto para o cloro, certo? Quanto para o manganês. Por exemplo, ó, aqui a variação do cloro, ó, foi, cadê? Aqui a variação foi igual a 1, não é? Mas dá uma olhadinha, ó. Eu tenho 5 vezes 2, eu tenho 10 cloros, ó, 5 vezes 2, 10 cloros vezes a variação de 1 vai dar variação de 10. Certinho? Então a variação ela é 10 e não 5. Beleza? Letra D. A soma dos coeficientes estequiométricos do primeiro membro é igual à soma no segundo. Vamos ver. Vamos ver. Ó, no primeiro vai dar 2 mais 16, vai dar 18. Primeiro membro. No segundo vai dar 2 mais 2, 4, mais 5, 9, mais 8, 17. Então, tá errado. Não deu a mesma coisa, não. Legal? Aí, letra E. A 27 graus Celsius e 1 atm são produzidos 61,5 litros de cloro na reação de 1 mol de permanganato de potássio com ácido clorídrico. Caramba, hein? Um exercício de cálculo estequiométrico envolvendo gases e balanceamento. Bem legal o exercício. Então, vamos lá. Ó. Ele está falando que serão produzidos 61,5 litros de cloro a 27 graus Celsius e 1 atm. Detalhe, isso daqui, ó, não é CNTP. CNTP é 0 graus Celsius e 1 atm. Quando não tem CNTP e eu preciso calcular volume de gás, tem que usar a equação de Clapeyron, PV-NRT. Tá legal? Ele está falando na reação, né, de 1 mol de permanganato. Gente, vamos lá na equação. Ó, ele está querendo... Deixa eu dar uma limpadinha só aqui. Ó, deixa eu dar uma limpadinha aqui. Eu vou limpar aqui também o oxidante redutor, porque a gente já fez esse item aqui. Pessoal, ele vai usar 1 mol de permanganato.
certo? E a gente precisa calcular o volume de gás cloro. É um cálculo estequiométrico onde eu estou envolvendo o permanganato de potássio e o gás cloro. Legal? Sempre começa colocando a proporção em mol. Então, ó, 2 mols, tá aqui, pessoal, o coeficiente dele, ó, de permanganato de potássio produzem 5 mols de cloro, Cl2. Beleza? Aqui eu vou deixar mol mesmo, porque ele está trabalhando com mol. Olha lá, 1 mol. De boa? Aqui eu vou calcular. Detalhe: se tivesse na CNTP, no lugar de 5 mols, eu colocaria 5 vezes 22,4 litros. Pessoal, mas não está na CNTP. Então eu vou precisar calcular mol mesmo. Eu vou calcular mols do Cl2, depois uso a equação de Clapeyron, tá? Então, ó, 2 mols de permanganato produzem 5 mols de cloro. Mas ele fala, pessoal, dá uma olhadinha lá, ó. Ele falou aqui na reação de 1 mol de permanganato, certo? Então, 1 mol de permanganato, ó, 1 mol vai produzir um número de mols de Cl2 que eu vou chamar de N. Meus queridos, daqui para cá dividiu por 2, então aqui vai dividir por 2, né? Então dá 2,5 mols de cloro, certo? E agora, tá na CNTP? Não. Equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. Pessoal, deixa eu lembrar a pressão, 1 atm. 1 atm. O volume estamos procurando. O número de mols de cloro produzido, 2,5. O R, 0,082. A temperatura ele deu 27 graus Celsius. Soma 273, passa para Kelvin. Legal? Pessoal, eu já fiz essa continha para ir mais rápido. Cadê? Esse volume dá 61,5 litros. Essa é a resposta. E é justamente o que ele falou, né? Aqui, ó, 61,5 litros na letra I. Então, exercício de número 10, alternativa correta, letra E, de elefante. Beleza? Pessoal, agora a gente vai fazer o exercício de número 11. Ó, no processo de obtenção do ferro a partir da hematita, deixa eu só ver se tem espaço. Não, é aqui mesmo. Fe2O3, considere a equação não balanceada. Utilizando-se 4,8 toneladas do minério, né, é o Fe2O3, com rendimento de 80%, a quantidade de ferro produzida será... Então, ó, ele deu aqui 4,8 toneladas, e a gente está precisando calcular a massa de ferro. Beleza? Primeira coisa, é cálculo estequiométrico. Tem que balancear a equação, certo? Pessoal, vou colocar um na maior substância, na que tem mais átomos. São 2 átomos de ferro. Então, aqui eu vou ter 2 átomos de ferro. 2 átomos de ferro. Certinho? Olha lá, ó. Tem 2 aqui, tem que ter 2 ali. Pelo amor de Deus, presta atenção. Se você está no Enem fazendo uma prova teste, ele deu o Fe2O3 e quer ferro. Gente, e ferro só tem no Fe2O3 e aqui. Não tem outra substância. Então, só me interessa esses 2 coeficientes. Então, não precisa acabar o balanceamento. Você só vai perder tempo se você, né, continuar o balanceamento. Entre as substâncias envolvidas, eu já tenho a proporção em mol. Agora, vamos lembrar uma coisinha. O rendimento é 80%. Tem perdas, tá? Pessoal, quando o rendimento não é 100%, no caso é 80%, você faz o seguinte, você esquece esse 80% e você vai resolver supondo rendimento igual a 100%. Legal? Aí fica um cálculo estequiométrico normal. Você vai colocar a primeira proporção em mol, aquelas coisas que você já sabe. Então vamos lá. Ó, 1 mol. Gente, deixa eu fazer mais aqui à esquerda por causa de espaço. Ó, 1 mol de Fe2O3, né? A hematita, o minério de ferro, produz 2 mols
2 mols de ferro. Aqui, ó, estou usando os coeficientes estequiométricos, eu estou colocando a proporção em mol. Legal? Como é massa, eu preciso passar tudo para massa. Gente, Fe2O3, hematita. O ferro é 56, ele deu, sempre eles dão, vezes 2, 112. Tá certo? Aí, o oxigênio 16, vezes 3, 48. Se você somar, você vai encontrar uma massa molar 160 gramas por mol. De boa? Então aqui, ó, 160 gramas, porque a gente tem apenas 1 mol. No caso do ferro, você tem 2 mols. Então vai dar 2 vezes 56 gramas de ferro. Só que ele está trabalhando com 4,8 toneladas de ferro. Pessoal, pode colocar toneladas embaixo de grama? Pode, galera, porque aqui só tem unidade de massa envolvida. Só que é o seguinte, se você colocar grama de um lado, tem que colocar grama do outro. Se você colocou tonelada de um lado, a resposta vai sair em tonelada. Esse X aqui, ele vai ser 4,8 vezes 2 vezes 56 dividido por 160. Pessoal, esse X aqui, eu já fiz para você, ele dá 3,36 toneladas de ferro. Legal? Só que é o seguinte, na nossa reação, o rendimento não é 100%, é 80%. Como eu estou calculando uma massa de produto e o rendimento é menor que 100%, você vai produzir menos que esse valor aqui, ó. Não vai produzir 3,36, vai dar menos. Então vamos fazer, ó, eu vou colocar rendimento, massa de ferro. Pessoal, para rendimento de 100%, eu produziria 3,36 toneladas. Só que no exercício o rendimento é 80%. Então a massa aqui eu vou chamar agora de M. Gente, esse M, ele vai ser 80 vezes 3,36 dividido por 100. 0,8, né, pessoal? Vezes 3,36. Isso daqui, já fiz a continha, dá 2,688 toneladas. Legal? Se você multiplicar por 1.000, vai passar para quilograma. Dá 2.688 quilogramas. A resposta certa, letra A. Exercício 11, alternativa letra A. Legal esse exercício. Beleza? Pessoal, agora a gente vai fazer o 12. Um químico dispõe de 242,5 gramas de uma amostra de blenda com 80% de pureza em sulfeto de zinco. Calcule o volume de dióxido de enxofre, SO2, obtido a 17 graus Celsius e 580 milímetros de mercúrio. Não é CNTP. Toda vez que você tem que calcular volume de gás e não é CNTP, equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais espaço aqui. Tem. Ó, deixei aqui a equação. Queridos, primeira coisa que eu vou fazer é balancear. Ó, se eu colocar um aqui, um zinco, um S, um S. Aí eu vou ter oxigênio. Um aqui, ó, um aqui, mais 2 aqui, 3. Então aqui vai ser 3,5. Pode deixar 3,5 mesmo? Pode, não tem problema não. Aliás, o oxigênio nem vai participar da reação. Porque é o seguinte, ó, ele deu a massa da blenda, né? E essa massa, ela tem sulfeto de zinco. Sulfeto de zinco é isso daqui. Só que é o seguinte, pessoal, a amostra que ele comprou tem 80% de pureza. Então essa é a massa total da blenda, né? Da amostra. Sulfeto de zinco é só 80% disso. Então eu vou ter que calcular 80% de 242,5. Então vamos lá, ó. A massa pura é 80%. Deixa eu lembrar lá a massa.
242,5. 242,5 gramas. Você entendeu? Ó, a amostra, ela não é 100% pura. Você comprou 242,5 gramas, mas a pureza dessa amostra é 80%. Para fazer o cálculo, você tem que usar a massa pura. Então, você faz 80% de 242,5. Acho que eu já fiz isso. Fiz sim. Ó, isso aqui dá 194 gramas. Legal? Então, a massa de sulfeto de zinco que vai reagir é 194 gramas. Ok, pessoal? Legal? Ele quer o volume de SO2. Não está na CNTP, então eu vou primeiro calcular o número de mols do SO2, aí eu jogo na equação de Clapeyron. Queridos, primeira proporção sempre em mols. Então vamos lá. Entre as substâncias envolvidas, você tem 1 mol de ZnS produzindo 1 mol de SO2. Legal? Como eu tenho massa de ZnS, eu vou ter que calcular a massa molar do ZnS. Deixa eu ver se ele deu as massas atômicas aqui. Se ele não deu aqui, ele dá lá na prova, tá? Ó, ZnS é 65 do zinco mais 32 do enxofre. Pessoal, dá 97. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Beleza? É isso mesmo, 97. Então, 1 mol, 97 gramas. Aqui eu vou deixar mol mesmo. Só que ele está reagindo 194 gramas. O número de mols do SO2 eu vou chamar de N. Queridos, ó, daqui para cá multiplicou por 2, não é? Então, o N vai ser 2 mols. Certinho? 2 mols. Agora, moçada, não está na CNTP, equação de Clapeyron para achar volume de gás. PV, NRT. A pressão, não lembro, vamos lá ver, cadê? 580 milímetros de mercúrio. 580 milímetros de mercúrio. O volume eu estou procurando, tá? O número de mols eu acabei de calcular, 2. Agora, cuidado. Quando a pressão está em atm, o R é 0,082. Quando ela está em milímetros de mercúrio, o R é 62,3. Qual que é a temperatura mesmo? 17 graus Celsius. 17 graus Celsius mais 273 dá 290 Kelvin. Gente, se fizer essa continha direitinho, o volume vai ser 62,3 litros de SO2. Essa é a resposta. É um exercício aberto, essa daí é a resposta, 62,3. Tá bom? Pessoal, chegamos agora no último exercício. A reação completa entre 5 gramas, tem até um erro aqui na resposta, viu? A gente vai corrigir. A reação completa entre 5 gramas de gás carbônico, gente, então ele vai colocar para reagir 5 gramas de gás carbônico e 8 gramas de soda cáustica, tá? Segunda equação. Produz. Ele está querendo que a gente calcule a massa de carbonato de sódio. Gente, é o seguinte, presta atenção aqui. Ó, quando a gente tem a quantidade de 2 reagentes, pode ficar esperto, porque talvez algum deles esteja em excesso. Se você usar aquele que está em excesso para fazer o cálculo, vai errar. Então, ó, quando ele te dá a quantidade de 2 reagentes, antes de calcular o que ele quer, no caso ele quer a massa do sal, eu preciso descobrir quem está em excesso. Aquele que não está em excesso eu chamo de limitante. Eu tenho que fazer o cálculo usando o limitante. Mas primeiro eu tenho que balancear a equação. Vou colocar 1 no sal, 2 sódios, 2 sódios. Aqui só tem um carbono, só tem um carbono, tá? Aqui eu tenho 2 oxigênios mais 2, 4. Falta 1 só. O hidrogênio já deu certo. Beleza? Bom, deixa eu ver como que eu estou de espaço. Tem até bastante espaço aqui, né? Poderia ter balanceado aqui, ó. Então aqui deu 1, 2 sódios, 1 aqui, tá?
e aqui deu 1 também. De boa? Pessoal, eu vou descobrir quem está em excesso. Aí tem um macete. Espero que você entenda como é que funciona esse macete. Ó, ele está usando 5 gramas do CO2, ele pôs para reagir com 8 gramas da base, né, do hidróxido de sódio. Aí eu vou colocar a proporção primeiro em mol, como a gente sempre fez. 1 mol de CO2 reage com 2 mols de NaOH. Beleza? Eu vou usar um macete para descobrir qual deles está em excesso. Gente, 1 mol de CO2 é 44 gramas, tá? Carbono é 12, oxigênio é 16 vezes 2, 44. Aqui eu tenho 2 mols de soda cáustica. O sódio é 23, o H é 24, oxigênio 16 com 24, 40. 2 mols. Para você descobrir quem está em excesso usando o macete, você vai colocar as massas dadas. Ele deu 5 gramas de CO2 e ele deu 8 gramas de soda cáustica. É um macete para descobrir qual está em excesso. Agora eu faço assim, ó. Eu multiplico cruzado, ó, 44 vezes 8. Eu vou chegar num resultado. Pessoal, isso daqui eu já fiz antes para não perder tempo, tá? Dá 352. 8 vezes 44, 352. Essa daqui tá fácil de fazer, ó. 5 vezes 2, 10 vezes 40, 400. Então esse daqui é o macete. Legal? Você faz a multiplicação cruzada do jeito que eu te ensinei. Aí é o seguinte, ó. Esse daqui é o valor maior. 400 é maior que 352. Então eu já sei que o CO2 ele está em excesso. Nesse macete aqui, aquele número que deu maior é a substância que está em excesso. Então, o limitante é a soda cáustica. Limitante. Gente, tranquilo? Limitante. Então, para eu calcular a massa do carbonato de sódio, do sal, eu vou ter que usar o limitante. Beleza? Qual que é a proporção entre eles? 2 para 1. Então, vamos calcular aqui, ó. Massa de Na2CO3. Ó, 2 mols de NaOH. Beleza? Beleza? Produz 1 mol de Na2CO3. Beleza, pessoal? Aqui eu vou passar para grama. 2 vezes 40 gramas. É a massa molar da soda cáustica. Agora eu vou fazer aqui do sal. Ó, o sódio é 23 vezes 2, 46, mais 12 do carbono, mais 3 vezes 16, mais 48. Isso aqui, pessoal, dá 106 gramas por mol. Beleza? Como eu tenho 1 mol, 106 gramas. Só que a massa de soda cáustica que vai reagir são 8 gramas. Então, a massa do sal aqui eu vou chamar de X. Certinho? Pessoal, agora é o seguinte, ó. 2 vezes 40 dá 80. 80 produzem 106. Só que aqui é 8, ó. 8 eu dividi por 10. Então, aqui vai dividir por 10. Então, esse X aqui é 10,6 gramas do sal, tá? E nas respostas não tem esse valor. Tem 10 aqui, mas é aproximado, tá? Então, deixa aí o 10,6, porque ele quer também que a gente calcule, ó, restando uma massa do reagente colocado em excesso. Então, eu preciso calcular a massa de CO2 que foi colocada em excesso. Eu vou fazer o cálculo até aqui mesmo, porque, deixa eu ver se eu vou fazer aqui. Não, pode fazer lá mesmo, certo? Porque tem espaço suficiente aqui. E eu vou calcular a massa de CO2 que reagiu, para descobrir quanto que está em excesso. Pessoal, 1 mol de CO2 reage com 2 mols de NaOH. De boa, de boa? Aí é o seguinte, 44 gramas, tá? Aqui vai dar 2 vezes, pessoal, 2 vezes 40 gramas, certo? A massa molar do NaOH é 40 gramas. Legal? Só que a gente sabe que reagiu
Vou dar uma melhoradinha, ele ficou feio, hein? A gente sabe que reagiu completamente 8 gramas da soda cáustica, porque se ele é o limitante, ele reage completamente. Então, aqui é 8 gramas. A massa aqui eu vou chamar de Y. Pessoal, dá uma forcinha aqui para mim. Ó, 2 vezes 40 dá 80. 80 está para 44. Aqui é 8, então dividiu por 10 aqui. Aqui vai dividir por 10, então aqui vai dar 4,4 gramas. Ou seja, essa daqui é a massa de CO2 que reagiu. Portanto, a massa de CO2 em excesso, pessoal, vai ser 5 gramas, o que ele colocou para reagir, menos 4,4 que efetivamente reagiu. Vai dar 0,6 grama. Essa é a massa de CO2 em excesso. Gente, e não tem na resposta. Tá certo? Ó, a resposta que mais se aproxima é a letra A. Aqui, ó, 10 e 0,6. Mas parece que ele está dando lá na prova, parece que ele dá a letra E. Ok? Então, nós vamos, assim, ó, vamos colocar a letra E. Deixa eu só vir aqui que eu tenho a resposta. Ó, peraí. Olha lá, letra E. Então, eu vou ter que corrigir. Eu vou deixar a letra E, mas aqui, ó, é 10,6, tá? 10,6. E aqui, 0,6 mesmo. Então, a resposta certa, exercício 13, letra E. Pessoal, tranquilo? Aqui eu tenho todas as respostas, mas você acompanhou. Tranquilo, tranquilo. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado. Muito obrigado por acompanhar a resolução. Até a próxima. Um abraço para vocês.